E aí, pessoal? Pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui fazendo uma live. Ainda há pouco eu comecei uma live e sabe quando dá tudo errado? Foi o que aconteceu ainda há pouco. A conexão falhou, o áudio falhou, o ventilador que tá bem aqui do meu lado começou a afetar minha voz e eu tava sem água. É por isso que você precisa, né, pelo menos se preparar nos mínimos, né, no básico. A questão é que eu estava aqui fazendo umas anotações, dando uma lida aqui, né, nesse período aqui, nesse intervalo que eu tirei para isso. E eu simplesmente decidi abrir a live aqui do nada, né? Porque eu sou assim também. Dá aquela vontade, eu vou lá e não que eu não saiba controlar meus impulsos, mas sabe quando dá assim, poxa, vai lá, fala, compartilha isso aí um pouquinho e você anota, mas é bom quando a coragem vem esse ímpeto, né, que você possa compartilhar, né? Você também não vai fazer as coisas só quando tiver tudo perfeito, pelo menos que você acha que está perfeito, né? Porque nada nunca vai ser 100%, né? Nós somos seres humanos, nós temos que entender que a gente de alguma forma precisa contribuir, né? E é isso que eu tenho buscado no decorrer desses últimos anos da minha carreira profissional, da minha vida como pessoa. Eu tenho buscado melhorar, sabe, em muitas situações, em muitas áreas. Estou buscando me conhecer um pouco mais, porque de fato ensinamentos que não me foram repassados na minha formação acadêmica, na minha formação e qualificação profissional, né? E hoje eu estou em busca de me autoconhecer, de conhecer mais sobre as minhas emoções, de, para poder, eu melhorando como pessoa, eu entendi isso, que se eu melhorar, se eu passar a me conhecer mais, eu de fato vou poder melhorar tudo que está à minha volta, né? As pessoas que me cercam no meu local de trabalho, na minha casa, no meu lazer, com certeza todos os ambientes que eu estiver vão estar melhores porque eu estou melhor. E na maioria das vezes, eu digo até que boa parte da minha vida, eu busquei mudança nas pessoas. Sempre aguardando que alguém pudesse mudar. Os filhos, a situação financeira, ou colocando culpa, né, meus pais, meus antepassados, né, meus relacionamentos. E de fato hoje eu posso afirmar para vocês que eu estou me reencontrando, né? E aqui eu estou passando para recomendar até para vocês, porque a gente nota na atualidade que a maioria das pessoas parece que vivem assim sem propósito de fato, né? E de fato você não veio para esse mundo por acaso, nem eu nem você. Se o Senhor nos permitiu vencermos a primeira corrida da vida, quando a gente ainda era embrião, ele tinha um propósito na nossa existência, né? E essa caminhada, essa passagem que nós estamos aqui não é à toa, não é por acaso, ela é necessária, mas não apenas para a gente vir para cá, nascer, crescer, envelhecer e morrer, comendo, trabalhando, pagando conta. Não é esse o sentido da vida. E eu acredito que assim como eu estava passando por situações de não entender qual é a minha existência, sabe? De me culpar muitas vezes por coisas que aconteceram comigo, por coisas que eu vivenciei. E eu fui entender que a maioria delas só aconteceram porque eu permiti
Tá certo que na nossa infância a gente é indefeso, né? A gente não tem maturidade muitas vezes. A gente não tem capacidade para se defender de algumas situações. Mas eu entendo que os erros que a gente caracteriza ou define como erros, ou situações adversas, situações que muitas vezes nos causaram traumas emocionais, físicos, afetivos, eles eram necessários para o nosso crescimento. Eles são, na verdade, porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos aprendendo. Então a gente tem que buscar sempre, em toda situação que acontecer nas nossas vidas, ter um olhar diferente, né? Como a palavra de Deus nos orienta, né? Que você tem um Deus, né? E esse Deus, ele diz para você não temer. Inclusive, é uma curiosidade isso, e de fato, né? Todos os dias o Senhor diz para nós não temermos, né? A palavra de Deus, ela tem 365 vezes isso escrito. Ou seja, uma vez por dia, no ano todo, o Senhor está nos lembrando que nós não precisamos ter medo. O medo faz parte das coisas novas que nós vamos viver, daqueles desafios que nós precisamos passar, das provações. Mas você passa. Você não precisa permitir que esse medo ele te condene, ele te oprima, né? O Senhor diz que se a gente passar pelas águas, a gente não vai se afundar. Se a gente passar no fogo, a gente não vai se queimar. A gente vai passar deserto, provações, aflições, mas ele diz: tem bom ânimo, né? Que eu estou com você. Então, se ele que é o Criador, ele que é o Todo-Poderoso, ele que é o meu Pai, porque eu entendi que ele é meu Pai, é o meu Criador. Lá em Gênesis 1:26, lá está a minha identidade, né? A minha e a sua. Lá está o propósito, a resposta para a pergunta que muitas vezes eu e você fazemos: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Então, hoje eu posso dizer que as minhas experiências como pessoa, relacionamento como filha, como sobrinha, como irmã, como tia, como mãe, como avó, como esposa, como namorada, eles só agregaram a minha existência. E tudo aquilo que eu escolhi e que eu decidi e que eu permiti viver, né, é que me tornaram o que eu sou hoje. Mas eu sou um ser humano em constante mudança, em constante transformação. Nós não nascemos... na verdade, a gente nasce com toda a plenitude, né? Sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, né? Sem nenhuma dor. Eu digo assim, afetivo, emocional, sabe? Sem desconfianças, né? E o processo vai nos tornando pessoas, às vezes amargas, pessoas desconfiadas, pessoas que muitas vezes não acreditam nem em si próprias, porque ficam se culpando por tudo que aconteceu. E eu entendi que a gente não precisa se culpar, porque quem nos causa culpa, se você tem algum sentimento de culpa ou alguma voz aí na tua consciência que tá te culpando por algo que você fez ou por algo que aconteceu com você, essa voz não é de Deus para sua vida. Essa voz não é o Espírito Santo, porque o Senhor, ele não nos condena. O Senhor Deus, ele nos abraça, ele nos acolhe e ele nos perdoa e nos dá a cada amanhecer uma nova chance. As misericórdias dele, eles se renovam a cada amanhecer. A nossa geração, ela vive no tempo da graça de Deus, do amor pleno de Deus, porque ele já sabia que nós não merecíamos, ele já sabia de tudo que eu e você, dependendo das nossas decisões, iríamos passar. Tudo aquilo que nós íamos fazer até contra ele, né? Porque a gente diz que ama Jesus, mas na maior parte das nossas atitudes a gente não demonstra isso, né? A gente muitas vezes busca ficar mais íntimo do Senhor em momentos mais de aflições, em momentos mais difíceis. A gente fica compartilhando com ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque a gente quer algo, né? E quando a gente está em um momento de alegria, em um momento de realizações, a gente não
busca compartilhar isso com outras pessoas, né? E com o Senhor. E às vezes compartilha com outras pessoas, mas não compartilha com Deus, né? Não tem aquele sentimento de gratidão. Então hoje eu entendi que tudo aquilo que eu vivi, hoje eu tenho 48 anos, e tudo que eu ainda vou viver são fruto das minhas decisões, são fruto das minhas escolhas, né? Então, esse aprimoramento que eu venho buscando de me autoconhecer é algo que, de fato, como educadora, eu gostaria muito que houvessem nas escolas, nas instituições escolares, porque a gente sabe que a família é a primeira instituição, mas nem todas as pessoas têm uma educação familiar iguais, né? Nem todo mundo tem pai e mãe, nem todo mundo vive uma plenitude ou uma vida baseada, digamos assim, no meu caso, e acredito que da maioria do povo brasileiro, naquela base cristã, aquela base na Bíblia, né? Naqueles preceitos que Deus nos instrui, né? Eu sou cristã, então eu falo muito a respeito disso. Então, nem todas as pessoas tiveram essa base. E você tende a se comparar com o outro e a julgar o outro por aquilo que você viveu, a sua história de vida, a sua criação, a sua cultura, o meio que você viveu. Não é, embora a pessoa seja seu vizinho, às vezes foi criado no mesmo ambiente, talvez ali, social, mas cada um, né, tem uma individualidade, nós somos de fato seres únicos. E cada um entende de uma forma, né? Eu tenho 5 filhos e eles não são iguais nas suas atitudes. Tem muitas coisas em comuns, né? Eles são frutos de mim, da minha genética, de algumas atitudes minhas, né? Alguns ensinamentos, conselhos, né? Aquelas coisas familiares ali do nosso dia a dia, de mim, dos pais deles, né? São 2 famílias que se encontraram e que geraram, né, a outra família. Então, não são iguais. E eles vão crescendo e vão tomar suas próprias decisões. E a gente precisa entender que cada um vai assimilar de alguma forma. Mas hoje a gente percebe que a maioria das pessoas, né, a Bíblia de fato é algo que é mais recente do que o noticiário de amanhã, né, gente? Quem lê a Bíblia, quem tem esse hábito, que se você não tem, eu lhe recomendo, todos os dias, pega uma Bíblia, baixa aí no teu celular um aplicativo da Bíblia Sagrada, de preferência essas que tenham devocional, que tenham entrelinhas, né, que sejam Bíblias de estudo, para você entender, não só assim ela ao pé da letra, mas para você entender o que está por trás, a história, a cultura, né? Hoje em dia nós temos aí o YouTube, né, que ali tem muitas coisas ali que você pode tirar de proveito, né, pregações, para você tirar suas conclusões de muitas coisas, né? Se você já frequenta um ambiente religioso, se você congrega em algum lugar, eu recomendo continue congregando, mas peça discernimento do Espírito Santo, peça sabedoria de Deus para você diferenciar, né, aquilo que é ensinado, para você tirar proveito daquilo que realmente é o Senhor que está tratando, né? Porque o Senhor, ele habita no meio dos louvores, ele usa pessoas sim, né? E você precisa saber discernir, porque os falsos profetas existem, as intenções por detrás de muitas instituições religiosas não são de fato de cuidar de vidas, né? São outras, mas você não tá ali para julgar, você tá ali, o teu foco tem que ser Jesus, você tá ali para, se outras pessoas de repente estão fazendo algo que a seus olhos é errado, que você já está tendo ali um julgamento que você nem deveria estar tendo, né? Que você possa pedir de Deus que você possa olhar as pessoas com os olhos espirituais, porque os líderes, os padres, pastores, dirigentes, né, líderes, às vezes, por exemplo, na instituição que eu frequento, a gente trabalha a questão de células, então não olhe o pecado do teu irmão, não olhe o erro dele, porque ele é como você, né? E as pessoas que estão na frente, elas são bem mais cobradas, né? Aquele que é dado, que mais é dado, mais é cobrado, né? Isso é fato. Então, a gente geralmente, eu fiz isso, eu participei de várias instituições religiosas, frequentei, congreguei, sempre fui participativa, era no grupo de louvores, era no grupo de missões, no grupo de jovens, eu sempre fui participativa, ativa nas instituições religiosas
que eu frequentei, e eu julgava, eu tava ficando assim de galho em galho, sabe? Ah, mas essa aqui, porque eu tava me baseando nas pessoas. O meu foco, o meu alvo não era Jesus, né? E hoje, se você for analisar dentro do cristianismo, faça uma pesquisa aí para você ver quantas mil instituições religiosas cristãs existem no Brasil. Só no Brasil. Então você vai ficar louco, porque cada uma delas tem as suas diretrizes, cada uma delas tem a sua maneira de cultuar Deus, cada uma delas tem os seus preceitos, a sua interpretação. Então, hoje eu digo assim, eu congrego em uma instituição, mas no lugar que eu estiver, se eu precisar viajar para outro lugar, sendo uma instituição cristã, eu vou lá buscar comunhão com os irmãos, entendeu? Estando cultuando a Deus, se for uma instituição que cultua a divina trindade, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e fala de Jesus e do amor de Jesus, eu vou congregar, eu vou lá cultuar com os irmãos, eu vou lá estar em comunhão com os irmãos, ter um momento ali, porque é necessário. Teve um período que eu não estava congregando, sabe? Assim, eu me decepcionei com algumas situações que aconteceram comigo, a reação de algumas pessoas que estavam lá, né, que se diziam meus irmãos. Então eu julguei, eu os condenei, né? Eu cobrei deles algo que eu queria, porque a gente, geralmente a gente tende aquilo que a gente a gente quer que o outro seja, né? E é exatamente aí que tá, né? O Senhor escolheu 12 discípulos e teve um que caminhou com ele lado a lado, e ele deixou isso claro, né? Lado a lado, eram os mesmos ensinamentos para os 12. Né? E teve um que caminhou com ele, dormiu com ele, bebeu com ele, sentou à mesa com ele e no final o entregou, né? Então Jesus colocou cada discípulo, se você for analisar as histórias deles, cada um tinha uma personalidade, tinha uma maneira de pregar o evangelho, tinha uma maneira de ensinar, né? Tinha uma maneira de aprender. Então já foi assim desde o início. E a gente quer mudar as coisas, quer mudar as pessoas. Jesus nunca condenou, né, as pessoas pelo jeito delas falarem de Jesus. Ele até diz, acho que foi Pedro, foi Paulo, eu não lembro agora, mas ele disse que não importa de que maneira você pregue Jesus, contanto que pregue Jesus. Se é por ódio, se é por disserção, se é por inveja, né? Eu não lembro agora a passagem, mas a Bíblia fala disso. Né? Então não interessa de que maneira estão pregando Jesus, o que importa é que preguem o amor de Jesus, preguem o perdão, preguem o amor, porque o amor está acima de qualquer religião, de qualquer ciência, de qualquer profecia, né? Então é isso, Jesus é o amor, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele nos ensina isso, a buscá-lo. Quando você busca a Deus, automaticamente você busca se conhecer. Porque você é imagem, é semelhança desse Criador. Então você quer entender o outro, mas você ainda não conseguiu entender nem você mesmo. Então quando você começa essa busca por conhecer você mesmo, você vai entender exatamente isso que eu estou querendo lhe passar hoje aqui, repassar para vocês isso. Eu passei 32 anos na área da educação, tenho já 32 anos na área da educação, me qualifiquei como professora na área de linguagem, língua portuguesa, língua inglesa, sou graduada nessa área do normal superior, pós-graduada em docência do ensino superior, em coordenação pedagógica, né? Até 2013 atuava na sala de aula, do ensino infantil até o ensino médio, né? Tenho experiência, aprendi muito, compartilhei muito, porque quem ensina aprende, gente, né? A gente não tem só ensinar, a gente agrega mais, por exemplo, a teoria que eu tive nas faculdades, nas graduações que eu fiz e outros cursos, né, que a gente agrega também, precisa estar aí se capacitando, né, sempre se atualizando, qualquer área que você esteja, né, porque as coisas mudam, as coisas evoluem, e para você não ficar para trás, não adianta você só ter o diploma de professor e não se atualizar, não buscar. Então eu sempre gostei de buscar conhecimento. Então, busquei muito conhecimento nessa minha área da educação, contribuí da minha maneira, até hoje, né? Estou contribuindo com o que eu posso, também sou credenciada pelo CETAM,
Senac também, com alguns cursos de recepção, atendimento ao cliente, administrativo, enfim. Então, uma vasta experiência nessa área da educação que eu tenho para compartilhar, que eu gosto, sempre que possível eu tô agregando, assim, compartilhando com alguém. Mas eu nunca tinha buscado um curso ou algo para eu me conhecer, as emoções, né? Como lidar com as pessoas, né? As pessoas falam muito de empatia, mas isso é só frases que usam como eu te amo, né? Tão comum, você tem que ter empatia, né? Eu te amo, são coisas tão supérfluas hoje, mas a maior parte das pessoas não vivem isso. Não vivem, na prática não vivem. E por quê? Porque esses ensinamentos do eu, do ser superior, isso aí, geralmente, a espiritualidade ela é nas instituições religiosas, né? Que tem um trabalho, assim, espetacular, né? Se você for aí analisar, se a gente fosse esperar ter psicólogos profissionais, né? Não dão conta, gente, de trabalhar com tanto de pessoas que têm doentes emocionalmente, né? A gente vive hoje o maior índice de depressão, ansiedade, tantas síndromes aí, né? Porque as pessoas se perderam, né? O amor, de fato, de muitos esfriou. A gente deixou de acreditar, são tantas decepções. Se você for falar de política, você vai ver que a maior parte das pessoas não acreditam mais, né? E tantas outras coisas, as pessoas vivem desacreditadas de outras pessoas. Ou seja, deixaram de acreditar em si próprios, porque se você acha que todo mundo é mal, que todo mundo tem má intenção, né? Que ninguém presta, que as pessoas só estão fazendo aquilo porque querem algo em troca, e isso e aquilo, é porque você deve ser uma pessoa desse jeito. Né? Então, se eu sou uma pessoa que eu olho os demais todos com defeito, de tudo eu desconfio, né? Eu sou uma pessoa que eu estou ferida emocionalmente. Eu preciso ser curada. Em alguma área da minha vida, em alguma situação da minha vida, aconteceu algo que me tornou essa pessoa. Ou uma pessoa que se afastou de todo mundo. Aconteceu isso comigo, estou colocando aqui a minha experiência, tá? Que se doou muito. Eu sou uma pessoa que eu me doava, eu acreditava em tudo e em todos, e isso não faz bem, tá? E depois eu fui a pessoa que me tranquei, eu me fechei do meu mundo, e aí eu não conseguia mais compartilhar nada com absolutamente ninguém. E também isso não é bom. Então, em tudo você tem que manter um equilíbrio, saber lidar com as emoções, saber lidar com as emoções. E você precisa começar com você. Quando eu me recolhi foi um período que eu tive questão de depressão, ansiedade, que eu acredito que isso aí é uma coisa junto com a outra, mas eu acredito que eu desenvolvi aquela síndrome de burnout. Cada um fala de uma maneira aí, mas é essa síndrome que foi por questões de muitos excessos que eu cometi durante toda a minha vida. Eu comecei a trabalhar na área da educação com 17 anos, mas desde os meus 8, 9, 10 anos de idade, eu tive que começar a me manter na vida. Eu tive que trabalhar mesmo. Trabalhei como babá, trabalhei em casa de família, trabalhei cuidando de cachorro, enfim, foram várias atividades, lojista, né? Tive experiência, assim, vasta em muitos ramos, porque eu precisava me manter. Eu não tinha meus pais. Até meus 8, 9 anos eu tinha um pai e uma mãe, eu tinha aquela estrutura familiar. E assim, de uma hora para outra, do nada, não deu mais certo o relacionamento dos meus pais, se afastaram e minha mãe teve que ir para um lugar mais distante, me deixou com uma amiga. E aí eu fui, né? Eu era uma garota que eu não sabia colocar um café num copo, numa xícara. Eu não tirava minha roupa nem para tomar banho, porque minha mãe tirava a roupa para tomar banho, me vestia, né? Ela era assim a super protetora, a super cuidadora. E eu fiquei sem o pai e sem a mãe, assim, em questão de dias. E tive que aprender a me adaptar. E hoje eu agradeço a Deus por isso, porque eu precisei passar por isso para poder, até com a minha experiência, contribuir com a vida dos meus filhos, por exemplo. Então, em muitos momentos, hoje eu ensino para os meus filhos
Meus filhos, eu tenho certeza que em qualquer lugar que eles chegarem, eles não vão ser pessoas que vão chegar lá na tua casa, por exemplo, tá mexendo nas tuas coisas, comer, pegar qualquer coisa na geladeira sem te pedir licença, não vão deixar nada sujo onde eles estiverem eles vão limpar, se eles comerem alguma coisa eles vão limpar, onde eles dormirem eles vão arrumar, porque eles adquiriram esse conhecimento e esse hábito, porque não adianta ter conhecimento e não colocar em prática, né? Então a minha experiência serviu para eu educar meus filhos de que maneira eu não poderia deixar eles dependentes de mim. Eu tinha que treinar meus filhos. Então hoje eu entendo que filho a gente não cria. A gente cria cachorro, cria gato até nisso, né? Mas filhos a gente treina, porque a vida ela é um jogo. E a gente precisa saber como jogar ele. E jogo de fases. Cada momento que você supera uma fase, vem outra maior, né? Para que você aprender a lidar com o processo, não é chegar lá, é você lidar e viver cada etapa desse processo. É a escalada, né? É isso que te faz amadurecer, é isso que te faz ser uma pessoa melhor. É tirar proveito até mesmo daquilo que não é bom. Mas qual foi a experiência que você teve com aquilo? O que foi que você aprendeu com aquilo? Então, como eu tive uma base cristã de oração, de leitura da palavra, né, isso me fortaleceu para quando eu fiquei só. Só que eu digo assim, porque eu era ainda uma criança, né, de 8, 9 anos. Sempre fui grandinha, gordinha, sofri até bullying com isso, que hoje chamam de bullying. Na minha época a gente bagunçava mesmo, ninguém se ofendia com isso, né? Quando me chamavam de neguinha, pretinha, gordinha, eu chamava de amarelão, isso e aquilo, e magrelo, isso e aquilo, e a gente era assim, né? Eu nunca gostei de fazer papelzinho de vítima, de coitadinha, né? Eu acho que isso hoje está sendo muito pregado e as nossas crianças, nossos adolescentes estão se tornando adultos muito indefesos, muito dependentes emocionais, porque eu me tornei, apesar de todas as pauladas que eu tive, eu me tornei, porque como eu, de uma hora para outra, cadê papai, cadê mamãe, eu acabei que nas minhas relações me entregando por inteira, né? Ficava ali querendo assim, tipo, substituir no outro a dependência dos meus pais. E eu acredito que isso acontece muito hoje, né? Porque a gente vê muitos casamentos aí sendo destruídos. Pessoas que estão num relacionamento aí nem sabem por que estão, né? Constituem famílias aí aleatoriamente. Então, eu de um relacionamento eu entrava no outro, eu nunca dei um tempo para mim, para eu saber o que eu estava sentindo de verdade, né? Ia naquele discurso, naquela crença, diz, não, para curar um amor tem que ter outro, né? Pessoas falam isso, né? E a gente ia naquela imaturidade, porque isso é imaturidade, nada se cura, gente. O que cura é o tempo, quem cura é Deus. Então, se você não tirar um tempo para você, para entender o que você está sentindo, para saber o que você quer, para analisar o que aconteceu naquele relacionamento. Nem no relacionamento a culpa é só de um, que geralmente você quer botar a culpa. Ah, aconteceu por causa dele ou dela. E na verdade você também teve a sua colaboração. Será que você não permitiu demais? No meu caso, eu permiti demais muitas coisas acontecerem. Teve coisas que era para eu ter dado baixo no momento e que eu deixei passar, né? Teve coisas que não era para eu... Sei lá, eu tive contribuição também, né? Mas isso a gente vai adquirindo com o tempo. E quando eu volto atrás hoje, que eu analiso, que eu faço essa imersão, que eu faço esse retorno ao passado, é exatamente para eu compreender, olha, lá naquele momento eu poderia ter agido assim, 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 mas como eu não agi, eu não tenho como voltar, então o que eu faço? Eu libero aquilo do meu coração, eu abro a minha boca, eu falo com autoridade, sabe? Liberando o perdão, falando aquilo, colocando para fora aquilo que na hora eu não coloquei, entendeu? Então ali eu me desfaço e eu ressignifico isso. Eu estou aprendendo a ressignificar, a trazer para um lado qual o proveito que eu vou tirar disso agora, qual o aprendizado que eu tive com isso, o que eu não vou querer fazer com o outro e o que eu não quero que façam comigo, o que eu não vou mais permitir que façam comigo, porque tudo é posicionamento, é atitude, é decisão, é escolha. Relacionamento é escolha.
As pessoas que estão ao meu redor, se é meu esposo, se é minha esposa, se é amigos, são escolhas, né? Eu sei que, eu não vou sair desse ambiente. Então, o ambiente influencia, gente, tá? Onde você está, influencia. Mas se você for buscar, eu não posso sair daquilo. Você nunca vai achar a solução, porque você nunca vai ter condição. A maior parte das pessoas vivem por condições, né? O dia que eu tiver condição, eu saio daqui. O dia que eu tiver condição, o dia que meus filhos crescerem, o dia que não sempre ali botando desculpas. Desculpa. Isso são desculpas. Porque quando eu tomei decisão, em um dos meus relacionamentos, eu deixei casa, eu deixei tudo. Eu não queria saber de nada. Não foi a casa, não foi as coisas que nós construímos que me prenderam aquela relação que para mim não estava dando mais para suportar. Entendeu? Eu simplesmente vou recomeçar. A vida é recomeço. Né? A vida é recomeço. Cada vez que eu recomeço, o Senhor me dá chance. Eu estou viva, eu estou com saúde, eu não estou num leito de hospital ali dependendo de ninguém. Então, Senhor, eu tenho que te agradecer. Eu estou caminhando. Tem pessoas que nem caminham, que nem tem braços, nem pernas, só tem ali o tronco. E estão transformando vidas através da história delas. E por que que eu estou aqui? Presa, estou com braço, perna, mente sã e ali presa numa situação que eu posso sair. Né? Quando eu falo do ambiente, não é só aquilo que está me rodeando. Mas eu moro aqui nessa cidade. Eu trabalho aqui, eu não posso deixar meu emprego. Tá, às vezes você pode mudar o seu eu. Busca se afastar, pelo menos. Né? Se afasta, vai dando uma afastada daquelas pessoas que você vê que está lhe prejudicando. Aquelas pessoas que falam coisas que te doem, que te machucam, que te deixam triste. Você sabe quem são essas pessoas. Então não precisa, põe um fone de ouvido, conecta, vai ler um livro. Gente, a leitura de um livro, buscar conhecimento. Vai assistir um vídeo no YouTube que te agregue alguma coisa, entendeu? Para ocupar a tua mente. São pequenos exercícios, são pequenas coisas que você pode fazer, né? Então você às vezes não faz porque você não... eu não tenho forças para ir, mas às vezes perde um tempão na frente de um celular, olhando o Facebook, assistindo novela, né? Assistindo às vezes alguma coisa na TV ali, só de fofoca, isso e aquilo, às vezes perde 3, 4, 5 horas que você podia estar lendo um livro, que você podia estar assistindo um documentário, que você podia estar lendo a palavra de Deus, ouvindo uma mensagem de Deus, aprendendo a fortalecer o teu espírito, a tua mente, a se tornar uma pessoa melhor, a ter orientação de como eu vou reagir, né? Como eu vou decidir certas coisas. Porque as nossas escolhas, as nossas decisões influenciam o nosso destino. Então, o que eu quero colocar para vocês é isso. A partir do momento que eu entendi que, apesar de toda a busca por conhecimento, por qualificação profissional, eu era uma pessoa que não sabia lidar com as minhas emoções. E, por causa disso, eu tive relacionamentos frustrados, conjugais. Por causa disso também, com meus filhos, eu tive problemas, com patrões, com pessoas superiores a mim, onde eu trabalhava, com colegas de trabalho, entendeu? Porque eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções. Isso vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai gerar síndrome, sim, e tudo porque eu não busquei me conhecer. Então busque, você não está só. Existem pessoas que passaram pela situação que você pode estar passando hoje. E que elas podem contribuir. Hoje eu comecei aí com um programa aí em parceria com o Márcio Bezerra, onde a gente está ouvindo pessoas que superaram crises emocionais, crises financeiras, crises da depressão, como foi a nossa última entrevistada, né, a Bia. E também a minha história de vida, né, que eu estou tentando trazer um pouco, porque eu sei que existem outras pessoas que estão passando por isso, que não estão sem orientação, buscando resposta. E pior, buscando resposta em outras pessoas. Achando que o outro vai suprir a tua necessidade. Deixa eu falar uma coisa.
As pessoas que adquirem conhecimento, que buscam conhecimento, existem pessoas que se qualificaram, que passaram por situações, assim como eu passei, como você está passando, e que buscaram conhecer. E existem técnicas, existem treinamentos, existem exercícios que você pode ser orientado e que vai lhe ajudar. Não são só psicólogos, não. Tá? Além de psicólogos, existem também pessoas, mentores, que podem te auxiliar, porque já vivenciaram, porque já buscaram teoricamente, já aplicaram e hoje tem resultados que podem te ajudar. Que você só passa por isso se você não agregar com essas pessoas. Então, se eu quero aprender, vamos supor, quero aprender sobre matemática, né? O que eu vou buscar? Alguém que entende de matemática. Eu vou atrás dessa pessoa, para que essa pessoa possa compartilhar comigo aquele ensinamento, porque eu quero acelerar, né? Eu não quero buscar sozinha, porque sozinha vai ser mais difícil para mim. Mas se eu me juntar com pelo menos uma ou duas pessoas que estão ali buscando também aquilo, vai se tornar mais rápido e o meu aprendizado vai ser maior, vai ser mais acelerado, né? Então, é isso. Hoje eu estou buscando entender a mim mesma, né? E eu queria muito que isso fosse aplicado às escolas, mas isso aí é uma outra situação. Mas eu vou ter a minha escola, eu já comecei um projetinho, né? Uma vez aí com Heranças do Reino. É um projeto aí que ele tá só parado, mas ele não foi dissipado, né? Que será uma escola cristã, uma escola com um trabalho assim voltado para todas as áreas do nosso... Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E por que a gente só quer trabalhar, muitas vezes, só o corpo? E por que às vezes o corpo não transforma? Porque a mente não transforma. Por que às vezes o espírito não fica mais forte? Porque a mente, né, não é transformada. Então tudo, gente, começa na mente da gente. Tudo começa na nossa mente. Quando a sua mentalidade começa a mudar, automaticamente você começa a mudar e as coisas ao teu redor começam a mudar. É incrível. Sabe, a palavra de Deus, ela é eficaz nisso. Quando Deus diz que a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda. Se a gente exercitar ela de uma forma que eu diga para uma montanha, vai desse lado para esse, ela vai. A fé é o poder da mente. É aquelas coisas que você não está vendo aqui a olhos humanos, está vendo uma realidade completamente diferente. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de aprender isso. Você olha assim, não, essa situação aqui é só Deus. Entrega logo para Deus, mas tem coisas que não é Deus, gente. É você que tem que ter atitude. O Senhor já te dá saúde, te dá vida, te dá conhecimento, coloca pessoas para te ajudarem, te ensinarem, te mostrar como você deve fazer o caminho, percorrer, né? Mas você não busca. Como é que você vai buscar orientação em Deus se você não busca congregar com alguém? Pelo menos uma vez, né? Porque é crescimento espiritual. Em casa tu não lê a Bíblia. Tu não tira um momento, o primeiro momento do teu dia para falar com Deus. E às vezes nem o último momento do teu dia, aquele devocional. É o teu Criador, é o teu Pai. Você só abre o olho e só respira no automático por causa dele. Nada mais significaria se você não puder respirar. Se você não puder respirar, já acabou. Acabou pra ti, né? Então, depende dele, cara. Depende dele, né? Depende dele para viver no automático, o teu corpo viver no automático. E respirar é algo automático, né? Então, você não busca. Né? Aí, eu quero ser uma empresária, não quero mais, eu tô cansada, como eu falei. Não quero mais trabalhar como funcionária pública, para mim já deu. Eu adoeci de fato. Né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, porque eu tinha excesso de trabalho. Eu tinha orgulho em dizer, gente, eu nunca mais repito essa frase. Eu dizia, eu sou uma mulher independente. Primeiro, eu não era independente, porque o meu salário como funcionária pública depende do governo. E governo é que me pagava. Então, eu não posso dizer que eu sou independente se o meu salário depende do governo, né? Quando o meu salário depende do governo, eu não sou independente. Porque não é eu que determino o dia que eu vou receber, nem quanto, nem quando. Né? Então, não é meu.
É quando eles querem me dar, eles vão estipular um valor, e é aquele valor, né? E muitas vezes a gente tem que lutar para conseguir os direitos, isso e aquilo. A gente já sabe como funciona o funcionalismo público, né? Tudo tem um ponto positivo, mas também tem uns pontos negativos, e a gente precisa saber lidar com isso e discernir isso. Então, até quando eu vou querer ser funcionária pública? Até quando eu vou suportar essas situações? Então, se você não quer mais suportar essas situações, você tem que começar a mudar a rota. Começar a aproveitar aquela oportunidade que te dão e investir em outra coisa que te faça bem. Porque de que adianta você estar num trabalho, estar num setor e não dar o seu melhor? Porque era isso que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia mais entregar o meu melhor. Porque eu não estava me sentindo bem. Eu não estava mais tendo produtividade, né? Então, colegas superiores, eu não sabia, não estava mais sabendo lidar com aquelas situações. E aí eu não estava mais sendo produtiva. E aí eu estava colocando a culpa nisso, e tudo, em tudo eu via defeito, em tudo eu via... Então, só coisa negativa, né? Mas o problema era eu me permiti. Eu me permiti trabalhar de manhã, de tarde, à noite, durante anos da minha vida. Anos. Às vezes eu não tomava nem café, às vezes eu não almoçava, porque eu queria dar conta do trabalho. Ou seja, eu era excessivamente entregue ao trabalho. E aí eu dizia que o meu nome era trabalho, meu sobrenome hora extra. Quantas pessoas falam isso e acham que isso é bacana? Cara, não é bacana, não é legal, tá? Não é. Porque você está se entregando demais. Então eu morava no trabalho e passeava em casa. E quando eu estava em casa, eu não queria saber de nada. A única coisa que, eu vou tirar o estresse, era tomar uma. Vou beber, ficar com os amigos para tirar o estresse. Agora pergunta, a minha família. Meus filhos tinham casa, tinham roupa, tinham comida, eu não deixava faltar nada para eles. E eu, que era o ponto principal, era o ponto-chave para viver momentos de qualidade com a minha família, eu não vivia porque eu não tinha qualidade. Quando eu chegava em casa, eu só queria dormir, a maior parte já de ressaca, né? Porque já tinha tomado algumas, depois que saía do trabalho sexta-feira ou sábado, já tomava algumas, já chegava em casa para dormir porque já estava de ressaca, e era só o que eu queria fazer. Não tinha momento de qualidade com meus filhos, não tinha estrutura para nada, nem durante a semana, nada com eles. Então eu digo, poxa vida, né? Aí teve um período que eu fiquei me culpando, pedi perdão deles, e aí eu mudei. Eu digo, não, se eu tenho chance hoje, eu posso fazer diferente, eu ainda estou viva. Eu não posso voltar ao passado para desfazer o que já foi feito, mas eu posso conversar com meus filhos, eu posso ouvir meus filhos, eu posso falar também com eles, a gente pode acertar situações, e hoje eu vivo isso com meus filhos. Hoje eles falam para mim o que eles necessitam, eles falam dos sentimentos deles, pelo menos eu dou essa abertura, eu falo dos meus sentimentos para meus filhos, né? Eu oriento meus filhos a buscarem os sonhos deles e a fazerem o melhor deles onde quer que eles estejam, seja como funcionário público, seja em empreendimento, porque para a glória de Deus eles já começaram a empreender, a entender que a gente precisa ser dependente único e exclusivamente de Deus, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. A gente resolveu, decidiu e definiu que toda semana a gente vai tirar um dia, e a gente tem tirado um dia para fazer uma reunião em casa, fazer uma célula onde a gente fala como foi a nossa semana, o que o Senhor fez nas nossas vidas naquela semana, o que deu certo, o que não deu certo, pede perdão, sabe? E vamos louvar a Deus e ler a palavra de Deus, e esse momento é único. Agora eu estou em Manacapuru e eles estão em Capiranga. Mas todas as vezes que eu vou a Capiranga, a gente tira esse momento, né? E eu disse para eles darem continuidade, mas quando eu estava em Capiranga diretamente com eles, toda semana eu fazia isso. Então eu recomendo você, na sua casa faz isso. Tira um momento, eu sei que é importante, a igreja é importante, tá, gente? É importante você congregar. Você sozinho não vem com essa história, mas eu oro sozinho, eu faço. Não, cara, precisa ter comunhão. A gente precisa ter comunhão com as pessoas, entendeu? Nós fazemos parte de um corpo de Cristo.
Então, pelo menos, participa de uma célula, vai cultuar a Deus junto com os outros. É necessário para a gente aprender mais, para a gente aprender a socializar, sabe? Em espírito. Lá tem pessoas que no momento de adversidade vão ser pessoas que vão se reunir para orar por você, para orar pela sua família. E eu sempre digo que não existe gesto maior de amor do que orar um pelos outros, sabe? E às vezes você não tem quem ore por você. Eu tenho uma cobertura espiritual da minha mãe, da minha irmã, sabe? E eu também interajo com elas nessa questão espiritual. Então a gente busca essa interação. Mas existem, sabe? Ali nos irmãos são pessoas ali que estão na religião para se congregar, que são cheias de falhas, cheias de pecado, porque elas estão ali, mas elas estão ali reconhecendo que são pecadoras e é por isso que elas estão buscando a Deus. Não é porque elas são santas, é porque elas são pecadoras. E elas precisam. Então ali é uma reunião de pecadores que estão em busca de melhoria. Entendeu? Não é uma reunião de santos. Porque o Senhor ele não veio para santos, ele veio para pecadores. Então, é uma reunião de pecadores, mas que reconhecem a sua qualidade de pecador e por isso reconhecem que são totalmente dependentes de Deus. Sozinho é mais difícil, gente. Não dá. Se fosse para ser sozinho, Jesus tinha feito a missão dele sozinho, ele escolheu 12. Né? Ele não tinha colocado Eva, ele dizia, não é bom que o homem esteja só. Você não consegue espiritualmente caminhar sozinho. Você precisa espiritualmente de mentores em tudo na tua vida. Se para você ter uma qualificação, para você conseguir algo, você precisou de algum mentor. Então na área espiritual não é diferente. Na mente, na alma, não é diferente. Então busquem mentores. Né? No final de semana passada, na sexta e no sábado, eu passei 12 horas de um treinamento que teve aqui em Manacapuru. É um amigo meu, eu conheci esse amigo num treinamento, é o Elielson Santos. Eu acredito que alguns de vocês que estão me assistindo aqui devem conhecê-lo. Ele é diretor, né, fundador da Escolinha Primeiro Passos, eles com a esposa dele, a Leide Araújo, né, Leide Jane Araújo. E ele também, né, tem outros projetos aí na Estácio, em outras áreas, outros ramos que ele trabalha, ele é educador, colega também. E ele buscou conhecimento não só em vivência, mas buscou conhecimento nessa área emocional, nessa área comportamental. E hoje ele dá palestras em empresas, ele tem parceria com várias empresas, né? Dá palestra para funcionários daquelas empresas, né? Ele contribui com isso. Inclusive, nós vamos fazer uma entrevista com o Elielson, tá? Nossa próxima entrevista será com ele, né? Já tô aí, já fiz até um spoiler e disse para você aí que quer conhecer mais sobre você. Então, o Elielson, ele é um exemplo, assim, de crescimento, filho de Manacapuru, e que cresceu e que está contribuindo para essa sociedade onde ele está, né? Com o que ele tem. Então, participei desse treinamento, e esse treinamento é de inteligência emocional. E, gente, eu vou recomendar para vocês, se tiver novamente, aqui em Manacapuru, tão pertinho, você não está lá perdendo tempo, você não está lá jogando dinheiro fora, você está investido em você, conhecer um pouco mais de você, sabe? A gente sabe que a questão espiritual, ela trabalha isso, né? O teu eu, tua conexão com o Criador, mas é em todas as áreas que isso é trabalhado. E você vai ali ter ferramentas que vão te direcionar para você encontrar exatamente causas daquilo que hoje, de repente, você achava até que você poderia ter superado, e de coisas que às vezes tem bloqueios aí que você não consegue avançar, porque de fato você não entendia por que existem pessoas que alcançam isso e pessoas que não alcançam. Por que o fulano tem... é sorte, é isso, é Deus. Não é, gente. É busca. A diferença de um ser humano que tem sucesso em todas as áreas da vida são seres humanos que se desbloquearam, que entenderam como funciona o jogo da vida. E quando você passa a entender o jogo, você começa a usar as ferramentas corretas. Então é isso. Não é idade. Não é questão de, não é condição. É necessidade. Nós temos hoje a necessidade de busca por conhecimento. A palavra de Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento.
Então busque se conhecer, gente. Busquem sobre inteligência emocional, como você lidar com as emoções, como você lidar consigo mesmo, porque é isso que nos falta, né? A gente pede, eu tenho pedido muito do Senhor, né? Discernimento do Espírito, domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, né? Aí me aparecem as ferramentas, pessoas que o Senhor está usando para me ensinar a como fazer isso, e muitas vezes eu recusei. Eu digo, não, agora não vou recusar mais, eu vou lá, vou aprender e vou colocar, vou aplicar, né? E isso me fez um bem, assim, tremendo, sabe? Eu recomendo que vocês possam fazer esses treinamentos, aprendam sobre inteligência emocional, sabe? Aprendam, gente. Eu não aprendi, são muitas ferramentas, eu só tive um site, só foi assim um app assim que me abriu os olhos e que me incentivou a fazer mais. E nesse treinamento eu vi a importância que tem o network. Vocês já ouviram falar muito essa palavra, né? Network. Essa questão de se relacionar, né? Porque às vezes você, eu não tenho dinheiro. Poxa, gente, mas você está no ambiente, ali você vai conhecer pessoas. Então, se você quer ter uma pessoa transformada, você tem que buscar pessoas que estão ali, né? Como eu estou dizendo, você quer ter melhorar o seu lado espiritual, comece a conviver com pessoas que estão buscando isso, que elas vão te dizer o que elas fazem para ter um lado espiritual um pouco mais forte. Elas vão te dizer o que elas fazem, quais são as atitudes que ela tem. Você começa a modelar essa pessoa. Modelar não só de ouvir e de entender as ferramentas que essa pessoa utiliza, mas você começa a aplicar para a sua vida também, né? Eu queria ser professora. Quando eu quis ser professora, o que eu fiz? Fui buscar conhecimento, fui buscar pessoas que já eram professores, que já tinham experiência. E aí eu não fui só pela faculdade, eu me conectei, eu comecei a conhecer essas pessoas, a conviver com essas pessoas, foi mudando o meu círculo de amizades, né? Então, eu sou professora, eu quero ser uma empresária agora. O que eu vou fazer? Eu vou buscar me relacionar com pessoas que são empresários, a conhecer sobre o ramo empresarial, a me relacionar com pessoas que são empreendedores, para eu poder aplicar na minha vida e ter resultados, não é verdade? Acelerar meus resultados. Então, hoje em dia é isso, é troca. Eu tenho muita coisa a agregar na vida das pessoas, e muitas pessoas têm a agregar na minha vida. Tem coisa de ruim que eu vou tirar, eu não quero. A gente vai selecionando. Não serve para mim, não está mais aqui, não acompanha mais esse ritmo que eu tô. Então, poxa, fulano, tu não quer me acompanhar? Eu sinto muito, eu vou sozinha, mas eu vou, né? Nada pode te impedir. Você tem que traçar aonde você quer chegar e viver esse processo, porque às vezes as pessoas só se sentem realizadas quando chegam, e às vezes por não conseguirem chegar àquele ideal, aquelas coisas que imaginam, que idealizam, que planejam, se frustram porque não estão vivendo o processo. Você tem que viver o processo, o aprendizado. Todo dia é uma vitória, todo dia é um aprendizado, todo dia é algo novo. Então eu estou buscando todo dia algo novo, me conectar com pessoas novas, aprender algo novo na internet. Olha que eu tô com 2 livros, esse aqui que eu ganhei, do Pablo Marçal, fala sobre network, que é o terceiro caminho que leva à riqueza. Vocês vão entender a filosofia de Pablo Marçal sobre riqueza, né? Network, gente, é uma rede de trabalho, né? Mas não é relacionado só a trabalho, é você interagir, né? É uma rede de relacionamentos, entendeu? E aqui, ó, sobre network, diz assim, ó: network enche um oceano de oportunidades, mas você precisa sair do aquário. Então, se você quer viver coisas novas, você precisa buscar coisas novas. Fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Tá? Então, busquem se conectar com pessoas que estão buscando, ou que vocês, poxa, eu quero ser igual aquela pessoa. Eu quero ter a vida que aquela pessoa tem, né? Às vezes você tem um monte de crença aí que foi passada de geração em geração. São crenças que a gente diz limitantes, porque estão te limitando de avançar no processo, sabe? Então, faz isso. Te conecta com outras pessoas. Quando você participa de treinamentos, de coisas novas, você vai se conectar com outras pessoas. Você vai abrir sua visão, você vai ver coisas que às vezes eram até preconceituosas da sua parte, entendeu? E você vai conseguir entender melhor como funciona, vai conseguir entender melhor sobre você e sobre o outro. Então é isso assim que eu quero deixar para vocês hoje. Eu fui no treinamento do Elielson,
As anotações, gente, são necessárias. Eu tenho aqui a agenda do projeto Restaurando Elas também, que é um outro projeto que eu tenho buscado, que trabalha com mulheres, sabe? Inclusive vai ter um workshop em Manaus agora, dia 28 também, onde a Vládia, que é a idealizadora desse projeto, vai estar lá ministrando. E eu fui contemplada, fui sorteada lá no treinamento com o livro Como Ser Extraordinário em Todas as Áreas da Vida, que são lições do grupo de Mastermind de José Roberto Marques. Então, pessoal, tira, gente, o que é 5 minutos? Olha, 5 minutos de leitura. É tanta coisa que você vai aprender. Tira um hábito. O que é 5 minutos, cara? Às vezes você passa 5 minutos ouvindo os outros falar da vida dos outros, né? Às vezes você passa 5 minutos olhando meme na internet. Mais do que isso, tem gente que passa horas. A fofoca, o meme, não sei o quê. Entendeu? Falando de coisa desnecessária que não agrega valor nenhum pra tua vida. Te faz mal. Te faz reproduzir coisa que às vezes é até mentira, tá? Tem gente batendo aqui na porta. Eu vou ter que fechar a live pra isso. Mas assim, pessoal, é isso. Eu tinha tanta coisa assim, eu gosto de compartilhar, eu quero estar compartilhando com vocês, sabe? Eu quero, de alguma forma, poder ajudar, incentivar pessoas que passam por um processo, que ainda não conseguiram clarificar o seu propósito, que buscam a sua real identidade. A gente está aqui para se ajudar, gente. O nosso propósito nessa terra é esse, é nos tornarmos pessoas melhores, porque o mundo está reproduzindo cada vez mais pessoas ruins, pessoas maus. A mídia, ela tem uma potente arma, principalmente sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os jovens. E a gente precisa de exército de pessoas que sejam melhores.